Welcome to the podcast Raw God. Mais uma semana começando, mais uma pessoa que está aqui nos abençoando. Estamos entrevistando um cara da nossa igreja, um cara assim especial, um cara que essa semana nós vamos trazer alguém que vai falar sobre business, né? E ele respira business. Sempre que você está do lado dele conversando, ele vai estar, falando sobre business e te empurrando. Ele quer que as pessoas cresçam. Interessante nele que ele quer que todas as pessoas ao redor dele cresçam, que possam ser, de uma forma ou outra começar um business. E nós temos aqui esse cara muito especial. Ricardo, você é bem-vindo. É isso aí, Ricardão. Então, cara, é muito bom ter você aqui, Ricardo. A gente se conhece, menos de um ano. E sempre quando você tá aí conversando com a gente, você fala sobre business, né? Então, assim, Vitor, agora é o momento de... Eu esqueci, né? O momento dos patrocinadores. Não faz isso não, que aí senão a conta é o que paga a conta, meu amigo. Não esquece, não. Então tá, vamos colocar... Antes de a gente começar com o Ricardo, vamos mostrar aí os nossos patrocinadores. Coloca aí o primeiro aí. Nosso primeiro patrocinador é a Almighty. O que é, Vitor? Creative Marketing. Que legal. Se você está precisando de alguém que faça o seu website, o que mais ele faz, Vitor? Faz toda a papelaria, identidade visual. Se você está com dificuldade de encontrar clientes aqui nos Estados Unidos, até porque muitas vezes você não fala o inglês tão bem, fala com eles que eles vão fazer o cliente entrar em contato com você. Então, eles fazem toda a parte de marketing digital, marketing impresso. Então, assim, procura eles, está aí na descrição. Não perde tempo. É isso aí. E hoje nós temos um novo patrocínio aí, hein, Vitor? Quem é, Vitor? Coloca o próximo aí, ó. Olha aí. Pet Happy Day. Do nosso amigo Ricardo. Que legal, o nosso amigo Ricardo. A gente vai estar falando daqui a pouquinho sobre, né, a empresa de vocês, né? Que é uma empresa que tem aberto tanto no norte como aqui na Flórida, né? E plano de expansão aí para o próximo ano. Então a gente vai conversar sobre isso já. É isso mesmo. É isso aí, Ricardo. Olha, muito obrigado. Você é bem-vindo aqui. A gente estava sempre falando, né, Vitor? A gente tem que trazer o Ricardo aqui. Tem que trazer o Ricardo. Mas o Ricardo ficava meio com vergonha e tal, mas... Cara, é muito bom ouvir você, sabe? Você sempre está falando sobre business e homens de negócio. As suas conexões sempre, conexões assim que... A gente fala divine connections, né? Conexões divinas, né? Então, assim, cara, conta pra nós, assim, Ricardo, a sua vida. Eu sei que você tem empresas aqui, você tem aberto empresas aqui nos Estados Unidos, mas conta pra nós, assim, como que começou, Ricardo, lá você é de São Paulo, né? Região de São Paulo, né? Conta a sua vida pra nós um pouquinho, Ricardo. É um prazer estar aqui. Eu, vejo esse projeto seu e já sonhei com você e tenho certeza que esse projeto vai crescer muito mais. Amém. E é um prazer estar aqui com você, com o Vitor. Louvo a Deus mesmo pela vida de vocês. Que legal. São, o que mais eu gosto não de ser um empresário, mas ser um homem de negócio, um homem de Deus formando negócio, né? Uau. Então, isso é muito importante, ver que Deus tem levantado homens de Deus para abençoar o reino, para fazer o reino de Deus crescer e alcançar pessoas, a palavra de Deus. Que legal, então, Ricardo. E você foi, o Ricardo foi a primeira pessoa que semeou nesse podcast, nessa televisão aqui. Foi o Ricardo que nos abençoou, né, Ricardo? Amém. É isso aí, Vitão. Merece até aplauso. Amém. Não, porque é importante, é gratificante ver quando naquele dia que eu vim aqui e vi, eu falei, o que eu posso contribuir para ver esse projeto crescer? Isso é algo que Deus tem colocado no meu coração, como você falou, de alavancar pessoas para os seus negócios, né? Nós não podemos fazer troca, mas sim abençoar pessoas. Uau. Porque quem abençoa a nossa vida é Deus. Quem abençoa a nossa vida não é as pessoas. Então, quando nós semeamos na vida de pessoas, é Deus que cuida de nós. Então, isso eu carrego na minha vida.
Isso, a palavra de Deus fala sobre isso. Então, assim, eu respiro business em Deus. Uau. Eu procuro ouvir a voz de Deus e impulsionar pessoas. É o que eu tenho mais prazer, é isso como você falou. Impulsionar pessoas para prosperar na presença de Deus. Que legal, Ricardo. E sempre que você está falando sobre isso, sabe, atrai as pessoas, porque você vê coisas que muitas vezes elas não veem nelas mesmas, né? Então você vê a pessoa quando ela fala alguma coisa, testemunha dela, ou alguma coisa que ela conversa com você, você já tá assim, vendo nela algo, sabe? E fala, Vitão. Vitão tem uma pergunta aí pro Ricardo. Já. Não é nenhuma pergunta, não. Eu vou testificar sobre a vida do Ricardo, né? Assim, a gente vê pessoas que falam muito sobre business, que gostam muito de business, facilmente colocam Mamon como seu Deus. E isso você não vê na vida do Ricardo. Ele é um cara que fala muito sobre business, ele fala sobre crescimento, prosperidade, isso não tem nada de errado. Porém, o dinheiro e o business não é o senhor da vida dele. Uau. Entendeu? Não. Ele usa o dinheiro, não o dinheiro usa. Então, assim, eu posso testificar isso porque eu presencio isso na vida do Ricardo semanalmente. Então, Ricardão, tu é um exemplo pra gente aí. É verdade. Nem acabou, já tô falando bonito, hein? Amém. É isso que Deus quer de nós. Né? Porque muitas vezes, como você falou, pode ser que alguma área, né, que a pessoa não está enxergando algo e você está enxergando. E seria egoísmo meu. A Bíblia fala, se você pode fazer o bem e não faz, você está pecando. Então, seria egoísmo você estar enxergando aquela oportunidade para a pessoa e você não falar para ela. Né? Então, assim, literalmente, eu costumo falar que o que Deus tem para mim, Deus tem para mim. O que Deus tem para você, Deus tem para você. Uau. Então, assim, a inveja é algo que você quer o que é do outro. Mas você pode desejar algo para você. É verdade. Né? Deus quer isso, que nós sonhemos, Deus quer que nós alcançamos, né? Mas não quer que nós olhamos para o outro. Então, se eu não quero que o seu negócio cresça, eu estou tendo inveja. E eu não preciso disso. E porque cada um, eu creio assim que Deus ele coloca um dom, né? Algo, uma semente no coração de cada um, para fazer algo que são coisas diferentes muitas vezes. E quando a gente, sabe, começa a procurar em Deus, o que é que o Senhor tem para mim, né? Qual é o seu propósito para mim? Qual é a semente que o Senhor plantou dentro do meu coração? É interessante que a gente cultiva essa semente, né? E ela cresce, né? E a gente é abençoado nisso. A gente não precisa olhar a grama do vizinho, como, né, o ditado, mas a gente descobrir que a gente pode, né, em Deus ser completo, né? E Deus tem, sabe, todo dom perfeito vem de Deus. Então, assim, eu creio que isso que você vê nas pessoas, Ricardo, né, de estar incentivando elas, né? Ricardo, conta para nós, você estava falando a respeito de você, empresário, 13 anos de idade, essas coisas. Conta para nós um pouquinho, assim, você veio do Brasil, qual a região do Brasil? Eu sou de São Paulo, capital, e de uma família de católico, né? E eu não conhecia Deus, mas nesse ramo nesse questão de business, eu costumo falar que desde pequeno eu já tinha um business dentro de mim. Então Já estava na barriga da mãe, né? Eu estava na barriga da minha mãe pensando. Eu sempre fui vendedor. Quando eu sair daqui, o que eu vou fazer? Sempre fui vendedor, eu sempre fui homem de negócios mesmo e sempre fui vendedor. Antigamente, eu não sabia direito o que era vendedor e muitas vezes você ficava com vergonha e falava assim, eu sou vendedor. Mas hoje, vendedor, ele é um executivo, ele fala assim, se você acompanhar milionário, ele fala assim, eu sou vendedor. Então, assim, eu sempre fui vendedor, eu sempre fui um homem de negócio, né? Então, com 13 anos, eu vim de uma família que tinha um poder aquisitivo bom, sempre nunca faltou nada. Meu pai
era diretor de empresa, então não faltava nada. Mas eu queria ter o meu dinheiro, queria trabalhar, queria alcançar os meus negócios. Engraçado que tinha um vizinho meu que ele lavava estofamento de carro, para a loja de carro mesmo. E aí vinham os carros do Paraná, que lá é uma terrona lá. Vermelha. Terra vermelha mesmo. E aí vinha muito carro de lá e tinha que lavar o carro. E esse rapaz lavava o estofamento. Só que esse rapaz arrumou um emprego e ele estava vendendo os maquinários dele. E aí eu falei para minha mãe, compra esses maquinários para mim. E ela falou, mas você vai fazer o quê? Eu falei, não, eu vou abrir um negócio de lavar estofamento de carro. Ele falou que vai me passar os clientes e tal. E com 13 anos eu comecei a lavar estofamento de carro. Uau. E meu pai, rapaz, isso aí você não precisa disso. Eu falei, não, mas eu quero. Então meu pai viu que seria bom para mim e falou, ó, você não atrapalhando nos seus estudos, você, a hora que chega da escola. Então eu chegava da escola mais ou menos meio-dia, eu marcava para ele trazer os carros 1h30 mais ou menos, e eu começava a lavar os carros. E aí fui lavando 1 mês, 2 meses, 3 meses, só que ele tinha a demanda de carro muito. Aí, de repente, eu arrumei dois funcionários. 2 funcionários, 13 anos de idade. Meu pai chegou e falou, rapaz, quem é esses meninos? Eu falei assim, são meus funcionários. Meu pai falou, rapaz, você já tem funcionário? Eu falei, tenho. E aí comecei a pedir, falei assim, ó, me traz 2 carros, me traz 3 carros e começamos a fazer. Então, assim, com os 13 anos, eu já comecei no mercado de trabalho. Já comecei a ter visão de negócio. Uhum. Isso fui crescendo. Fui 14 anos, 15 anos, fui para o ramo de vendas. E cada tempo que eu ia crescendo, eu via oportunidade em alguns outros negócios. Então, eu fiz muita coisa. Muita coisa. Eu só não roubei e não enganei as pessoas. Mas em questão de trabalho, eu trabalhei de vender muitas coisas. Uau. Conta a história uma história que você contou pra gente há muito tempo da mesa assinada, mesa de ping-pong, não foi? Foi. Algo do gênero? Conta essa história aí pra gente. Essa época eu tava na morava em cidade de Marília. Foi lá que eu conheci a minha esposa. Ela fazia veterinária lá, tava se formando em médica veterinária. E eu e meu pai montamos loja e fábrica de jogos. E a fábrica a gente fabricava mesa de snooker, mesa de ping-pong. E aí, estamos lá na cidade e, de repente, começou ali nas escolas, tinha a física, como se fosse a educação física deles, teve uma matéria que era de tênis de mesa. Foi logo que mudou o ping-pong para tênis de mesa, que era verde e depois ficou azul. E aí, lá na cidade... Caraca, é verdade, eu não lembrava disso. Lembra Que disso? era verde e ficou azul. A hora que ele falou que na minha mente. Que eu lembrei disso, é verdade. Porque era ping-pong, aí depois virou tênis de mesa. Uau. E aí, gourmetizou o ping-pong. Que foi para Olimpíadas. E na minha cidade, lá na cidade onde eu morava, em Marília, o Hugo Ama, que é aquele japonês que foi campeão várias vezes mundial, ele era professor dessas escolas. Então, ele dava aula nessas escolas. E aí, começamos a fabricar a mesa de tênis de mesa, começamos a vender muito, porque tinha muita demanda. E eu, na hora, falei, meu pai, vamos fazer uma mesa. E tinha lançado o Monza. Não sei se você lembra, aquele Monza que vinha com a assinatura do lado do Hermes Fittipaldi. Uau. Era o Tubarão, ou Ricardo? Não, era o Monza Tubarão? Era o Monza normal? Era o normal. Geralmente ele vinha verde, escuro, cinza, assim, e ele do lado vinha assinado Hermes Fittipaldi, uma linha especial do Monza. Uau. E aí eu falei pro meu pai, vamos lançar a mesa de tênis de mesa assinada pelo Hugo Ama. E aí
Na época, meu pai, eu era jovem ainda, um jovem adulto. Meu pai, não, isso daí não sei se vai dar certo, não sei o quê. Mas sempre Deus, eu creio que Deus sempre estava colocando uma visão de negócio. Porque a visão de negócio, não adianta você olhar aqui. Você tem que olhar na frente. E outra coisa, você tem que ser o primeiro a acreditar. Uau. Porque se você não acreditar no seu sonho, Ninguém vai acreditar. E muitas vezes Deus vai te dar um negócio na contramão dos homens. Uau. Entendeu? Porque muitas vezes, se for uma ideia que todo mundo está indo para aquele lado, muitas vezes não é uma ideia boa. Mas tem umas ideias que Deus dá que você olha assim, você fala assim, Deus, daí vai sair alguma coisa, né? Quem diria que da rocha ia sair água? Quem diria que o mar ia se abrir? Uau. Então, nós, homens de Deus, nós temos que entender que o nosso Deus cria situação onde não tem. Então, Deus dá ideias, dá estratégia para nós, é diferente dos homens. Porque senão, não precisa você consultar Deus, você vai lá e consulta os homens. É verdade, igual a mesma coisa que José do Egito, né? Sem dúvida. Não existia o cargo no Egito, né? De governador. né? Governador. Não existia. Então, assim, Deus criou um cargo e fez com que... Através de um sonho, né, Ricardo? Através de um... Né, e é muito louco isso. Ô, Ricardo, essa prática já era comum em coisas simples, assim, como uma mesa de tênis de mesa? Ou isso foi inovador para aquele tipo de produto? Porque antes era assim, um carro, né? Às vezes você olha, isso funciona com um carro, não vai funcionar com tênis de mesa. Só que sem querer, né? Você agregou valor ao seu produto. Né? Isso já era comum antes ou foi algo totalmente inesperado, assim? Não, na verdade, não era comum, não. Na verdade, você tem que... Tudo que você for fazer, você tem que fazer uma coisa a mais. Você tem que entregar algo a mais. Então, isso daí, hoje, é muito falado sobre isso. Mas isso vem já de muito tempo. Né? Hoje, isso de muito tempo. Você vê que o dono da Casas Bahia, no Brasil, ele pegava os móveis e ele entregava de carroça. Uau. E ele chegava e entregava na porta. Né? Então, o que acontece? Você tem que procurar facilitar para o seu cliente, entregar algo para ele a mais. Se você for entregar algo só aquilo, ele não precisa de você, ele pode comprar no seu concorrente, ele pode... Verdade. Então, você precisa literalmente mostrar para ele que você faz algo diferente. Da mesma maneira que eles estavam lançando o Monza. Você fala, pô, mas para que uma assinatura? Mas tinha um valor ali, a assinatura do Hermes Fittipaldi. Então, você pega um tênis de mesa e coloca a assinatura de um campeão mundial, entendeu? Então, assim... Se agrega valor aquilo, né? Sem dúvida. E como que foi? Foi sucesso isso? Teve... Como que foi o resultado de você ter isso aí, a assinatura dele no... Não, na verdade, assim, o projeto nosso do tênis de mesa, ele acabou não indo para frente. Era um sucesso, mas quando nós estávamos para fechar um acordo, né, um contrato com ele, nós vendemos muito, mas nós poderíamos ser o primeiro. Sim. Porque eu procuro ser o primeiro. Então, assim, nós vendíamos muito, mas nesse momento meu pai acostumou àquela quantidade. Isso não é o que Deus tem para nossa vida. Sabe, eu até, assim, Ricardo, andando com você, tem horas que você traz umas ideias, que você fala de business, que na minha cabeça eu fico assim, sabe? Eu, muitas vezes, me colocamos como seu pai talvez pensava, né? Tipo assim, não entende, sabe? Porque, assim, eu já conheci muitos businessmen, homens de negócio e tudo,
mas você é um cara assim que, sei lá, é o plus, né? É o mais que a gente vê, porque você tem ideias, você fala, você até falou dos projetos que você vai ter para nós, sabe? Você fica assim, uau, como que vai surgir isso? Como que vai ser, sabe? Mas você já tem isso, sabe? Algo natural em você. Sabe? É muito legal ver isso Mas na minha mente, muitas vezes, você fala sobre projetos, eu fico, sabe? Não entra na minha mente o que você tá, sabe? Às vezes é distante demais, né? Você fala assim, nossa, tão distante. Parece que ele não enxerga barreira para nada. Yeah. Mas isso é fé, né? Porque fé é trazer pro dia algo que já existe no futuro, né? Então, Uau. ele tem a fé. É isso, Ricardão? É a fé? A maior receita para você viver isso é você ter comunhão com o Espírito Santo. A maior receita é você ter comunhão com o teu Deus. Porque é Ele que te entrega tudo. A Bíblia fala sobre tesouros, eu falei esses dias na igreja, sobre tesouros escondidos. Eu falei até com meu filho. Tesouros escondidos. Deus tem tesouro escondido. Então, se você vai buscar em Deus, Deus vai trazer esses tesouros escondidos. Mas muitas vezes nós queremos pensar no nosso intelecto, queremos pensar no nosso eu, e esquecemos de buscar na fonte, né? Buscar na fonte que é Deus. Então, quando você tem comunhão com o Espírito Santo, isso foi algo que aconteceu na minha vida, muito rápido, né? Deus na época, minha esposa, que era minha namorada, me levou para a igreja e muito rápido eu comecei a ouvir a Deus. Muito rápido eu comecei a buscar sensibilidade. Uau. Eu aprendi com um pastor de buscar sensibilidade, de procurar ouvir Deus. Então, assim, há momento que eu paro mesmo, eu me desligo do mundo para mim ouvir Deus. Então, assim, tudo isso Deus vai entregando para nós. Tudo isso Deus vai falando conosco. Então, assim, a receita maior não tem como falar assim, não, eu sou um businessman, eu sou um cara que... Não, eu procuro ouvir Deus. E quando você para ouvir Deus, Deus quer se relacionar com você. Mas você precisa se relacionar com Ele. Chegai a mim e eu chegarei a vós. Uau. Então, o que acontece? Quando nós começamos a chegar ao Senhor, né, ele se aproxima cada vez mais de nós. E Ele vai entregando. Né? Como que você acha que foi na vida sabe, de milhões de homens de negócio, sabe, que lançou aí... Deus dá sabedoria ao homem. Né? Conhecimento você pode buscar, Yep. mas a sabedoria vem de Deus. Uau, foi isso que foi falado, né, Vitor? Lá no GC dos sexta-feira, lembra? Conhecimento você busca, sabedoria Deus dá. Então. E você precisa se relacionar com Deus. Então, assim, ele quer te abençoar, quer te prosperar? Quer, lógico, com certeza. Com certeza, ele quer te abençoar, te prosperar, mas você tem que buscar na fonte. E a fonte é Jesus, a fonte é o Espírito Santo. Nós temos de graça, mas nós temos que buscar essa fonte. Te fazer uma pergunta como mini businessman. Mini businessman. Como, praticamente, vamos lá, de forma prática, como você faz nesses momentos que você desliga para poder ouvir de Deus o direcionamento do que você tem que fazer? Porque, assim, eu sou mini, né? Ainda. E sendo mini, é tanta coisa na cabeça, é tanta coisa passando o tempo inteiro que tem que resolver, que tem que fazer, que tem que comprar, que tem que ordenar, não sei o que. É tanta coisa que a gente não desliga, né? Em nenhum momento. Como é que você faz praticamente isso? Você tira, assim, segunda, quarta e sexta eu vou desligar para poder fazer. Como é que é isso? Então, de forma prática, assim. Nós precisamos ter um tempo para Deus. Você, quando é casado, você tem que ter um tempo para sua esposa. Você, quando é pai, você tem que ter um tempo para os seus filhos. Isso é uma regra. E nós temos que ter o tempo para Deus. Então, o que acontece? Se não está sobrando esse tempo, você tem que arrumar esse tempo de qualidade para Deus.
né? Deus não é só um momento do domingo, como o pastor até costuma falar. Só ir lá na igreja no domingo e buscar Deus e falar, não, eu já fiz minha parte com Deus. Não. Deus quer relacionamento com o homem. A Bíblia mesmo fala que Deus se encontrava com Adão, né? Ele se encontrava com Adão. Então, Deus, desde o princípio, ele quer relacionamento. Para você ver como Deus quer relacionamento conosco, Jesus falou, eu vou ao Pai e eu vou deixar o Espírito Santo. Uau. Se ele não quisesse relacionamento, para que ele deixou o Espírito Santo? Então, o Espírito Santo é para nos relacionarmos com ele. Então, nós precisamos mesmo. Quando você é um homem de negócio, você tem que colocar o Senhor no teu negócio. Não existe, não, aqui é meu lugar de business e aqui eu não misturo as coisas. Aqui é meu negócio de business, agora... Não. Quantas vezes em reuniões eu chamava o Senhor para minha reunião? Eu lembro que no Brasil... a minha família tem uma indústria de embalagem e eu fui representante comercial deles muitos anos. E eu vendi nas maiores empresas. Eu vendi embalagem para Embraer, eu vendi embalagem para Ericsson, eu vendi embalagem para as maiores empresas. Só que Procter & Gamble no Brasil. Só que acontece o seguinte, eu literalmente... eu chamava Deus pro meu negócio. A Bíblia fala o quê? Aonde você colocar a planta dos teus pés e tomar por herança, Deus vai te dar. Eu chegava no cliente e eu falava, Senhor, eu ponho a minha planta dos meus pés aqui. E esse cliente, a partir de hoje, é meu. Uau. Aí você fala, mas você tá doido, rapaz? Só que o que acontecia é o seguinte, passava 1 mês ou 2 meses, mas chegava uma hora... o comprador te ligava e falava, vem aqui. Eu lembro que, para contar uma história aqui para vocês, a Ericsson fazia o celular no Brasil e em São José dos Campos. E eles estavam top, eles faziam um celular colorido e eles estavam arrebentando mesmo no mercado e tal, tava vendendo muito. E aí eu lembro que meu primo era engenheiro lá. E eu falava, rapaz, eu vou vender aí. Eles usavam uma embalagem para colocar o celular. E aí ele falou assim, rapaz, aqui não vende. Porque aqui é o seguinte, aqui todos fornecedores são do México ou dos Estados Unidos. Então não compra daqui. Falei, rapaz, eu vou vender aí. E eu lembro que eu passava em frente ali na Dutra, estendia minhas mãos e falava, eu vou vender aqui. Deus vai me colocar aqui dentro. E aí... chegou um dia que deu greve no porto. Então, deu greve no porto, já estava 40 dias com greve, então não entrava mercadoria nenhuma. E eles começaram a faltar matéria-prima para eles. Aí quem que eles procuraram? Falaram pro meu primo, chama aquele seu primo lá que mexe com embalagem. E aí eu cheguei lá e comecei a vender. Eu vendia 2 milhões de saquinho de celular. Uau. Por mês para eles. 2 milhões. Então, e eles que vieram te procurar? Eles que me procuraram. Através de uma situação, né, de greve. Uau. Você não botou pilha pros caras fazer greve, não, né, Ricardo? Não foi lá no sindicato e falou, galera, vou fazer uma greve aqui. Não, ele passava ali na Ericsson, depois ia lá pro porto. Ia pro porto e orava pra fazer greve. Mas aí você vê, é uma coisa assim que quem não tem Deus não entende isso. Entendeu? Mas quem entende... porque a prosperidade não é o dinheiro. A prosperidade é você ter um relacionamento com Deus. Uau. A partir do momento que você tem um relacionamento com Deus, Deus te traz a prosperidade sobre todas as coisas. Buscar primeiro o reino do céu, sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Uau. Então, assim, a receita é você ser um homem de Deus, que entrega a Deus, que é fiel a Deus, que se relaciona com Deus,
se relaciona com a palavra de Deus e aguarda o que Deus vai fazer. Né? E aguarda o que Deus vai fazer, porque Deus vai realizar o seu sonho. Uau. Essa é a parte mais difícil. Aguarda. Ou aguardar, né? Isso é espera, difícil. essa espera, né, Ricardo? Você falou sobre José. José sonhou, Deus deu o sonho para ele sonhou, ele sabia que Deus ia fazer na vida dele. José foi vendido como escravo pelos irmãos. José foi parar numa prisão, mas todo o tempo José andou com Deus. A Bíblia fala que toda situação ele estava com Deus. Yeah. Então, toda situação Deus estava olhando a vida de José e cuidando de José. Então, quando você tem um sonho de Deus, literalmente, você andar com Deus, Yeah. não adianta você ter um sonho e você querer fazer o seu caminho. É verdade. Tem que estar no caminho de Deus. Quando eu vejo a história de José, assim, quando eu olho para José, o personagem de José da Bíblia, eu vejo ele como ele era um cara que temia Deus, né? A Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o princípio. E quanto mais você teme a Deus, mais Deus começa a liberar. Tanto é que a gente pode ver que José ele foi vendido, né? Ele foi para a prisão sendo inocente, né? Mas ele temia Deus em toda e qualquer situação, né? Ele buscava a Deus. É aí que né, Deus começou a dar essa sabedoria. Aonde que surgiu? Eu não creio que a sabedoria Deus deu lá atrás, quando ele estava. Lá atrás o pai fez, né? A túnica, o pai profetizava sobre a vida dele e tal. Mas a sabedoria foi no passado tempo. E ele estando na prisão, sabe? Deus começou a liberar isso, sabe? Por quê? Porque o interessante é que José, ele ficou o tempo todo, e quando, né, Faraó chamou ele, o cara já sabia tudo o que fazer. Amém. Né? Ele sabia assim, não, nós vamos passar 7 anos de prosperidade, depois mais 7 anos de, né, escassez, mas você tem que fazer isso, isso, isso. Então, assim, da onde que veio tudo isso se não for de Deus? Né? Mas o princípio da sabedoria é temer a Deus. E José, quando eu olho pro personagem, eu falo assim, pô, esse cara temeu a Deus mesmo, sabe? Então, tremendo isso. E aí o business dá certo, porque, lógico que é como o José, tem o altos e baixos, tem as situações que muitas vezes Deus permite para ver aonde está a nossa fé, Yeah. aonde está a nossa tranquilidade, se está em Deus mesmo, se a gente crê que o Senhor vai fazer. Mas é isso. Uma coisa assim, uma pergunta que eu tenho para você, Ricardo. Eu vejo que você, nesses tempos que eu tenho andado com você, você sempre tá. Eu creio que Deus ele derrama sobre a sua vida, sabe? Business, ideias. E como que, assim, como que você recicla isso, sabe? Tipo assim, ok, você fala sobre um business, aí não deu certo, para você, tudo bem, eu sei que Deus libera outros para você e você vai, sabe, tendo ideias, né? E como que é o seu coração assim, em relação a isso? Você, tudo bem, liberar isso e passar para uma próxima etapa? Como que é o Ricardo nessa situação? Porque, cara, nesse tempo que a gente tem andado junto, eu vejo assim, você tem ideias, muitas ideias de business, sabe? E, então, assim, como que é? Como que é o Ricardo assim, nessa situação, né? De passar uma outra fase? Eu sou bem tranquilo em questão disso. Eu sou bem tranquilo, que nem eu falo para você em questão de ouvir Deus, né? Quando eu montei quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu fui como qualquer outra pessoa limpar building, fui carregar lixo, eu vim do Brasil, era empresário e eu nem pensava em vir para os Estados Unidos. Na verdade, meu filho chega um dia para mim e fala assim, pai, vamos para os Estados Unidos? E eu falei, rapaz, você não sabe o que você está falando, nem eu imagino como é os Estados Unidos. E ele vira para mim e fala, não, vamos para os Estados Unidos, pai. O pai do meu amigo foi para os Estados Unidos, eu queria ir para lá e tal. E eu falei assim, meu filho, esquece isso aí, né? Eu tinha empresa, a Larissa era médica veterinária no Brasil. Falei, não. E aí ele pegou e falou assim, não, vamos para os Estados Unidos e tal. E aí depois passou uns dias, ele volta de novo.
Falei, Deus, o que está acontecendo? Daqui a pouco a minha esposa chega em mim e fala para mim, amor, vamos para os Estados Unidos? Uau. Aí eu falei, Larissa, deixa eu te falar, você aqui é médica veterinária. Agora, nos Estados Unidos é capaz de você não trabalhar em outra área, que não é desmérito, mas acontece que É todo um começo, né? você vai, nós vamos ter que começar tudo de novo. Não, mas vamos para os Estados Unidos, eu quero ir para os Estados Unidos. Aí eu falei, eu vou buscar Deus. É como você está dizendo, eu vou buscar Deus, eu vou ouvir de Deus, quero ouvir de Deus. E nesse momento que eu falei que eu ia buscar Deus, de repente, meu primeiro pastor, que fazia muito tempo que eu não falava com ele, e ele me deixa uma mensagem no telefone, falando assim, Ricardo, eu não sei o que você está pedindo a Deus, mas Deus está falando para você fazer uma campanha 3 dias, com a Larissa e com as crianças, em 3 períodos, igual o Daniel fez, e Deus vai responder. E ele não sabia de nada, deixou uma mensagem no meu celular. E eu falei assim, então vamos fazer. Isso era uma quinta-feira, eu fiz sexta, sábado e domingo. Oramos 3 períodos. E no domingo entregamos e aquela campanha, aquela oração, e fomos dormir. Quando chegou na segunda-feira, a Larissa falou assim, eu tive um sonho. Eu falei, teve? O que é sonho? Eu sonhei que a gente estava nos Estados Unidos e tinha um povo lá, parece que era numa praça, e eles estavam comendo e os meninos estavam jogando bola com os meninos. E eles perguntavam pra gente, quando vocês chegaram? Chegamos ontem. Tá bom. Eu falei, então, Deus está respondendo para nós. Fomos lá, tiramos eu já tinha visto, a Larissa já tinha visto, tiramos o visto das crianças. Quando fomos tirar o visto, o rapaz ainda perguntou assim, e eles vão morar lá, vão estudar lá, em escola particular ou pública? Aí eu falei, não, eles estudam aqui em escola particular. Como que? A gente está vindo como turista. Sim, claro. E aí ele pergunta, e eles vão estudar lá em escola particular ou pública? E aí eu falei, não, eles estudam aqui em escola particular. Ele deu risada e falou, ok, boa viagem. Uau. Então, assim, aí nós viemos mas logo que nós viemos e teve todo o processo, né, daquela adaptação aqui, mas eu falei assim, não, eu não... E quando eu cheguei, eu falei, eu não vou montar business, não. Eu não vou montar business, não, eu vim do Brasil, eu vou trabalhar aqui mesmo e tal. E aí, onde entra Deus? Deus tem um plano para nossas vidas. E aí Deus falou comigo assim, não, você vai montar assim. E aí nós montamos o Pet Happy Day. E pessoas falaram assim, rapaz, não é assim não. Você acabou de chegar aqui nos Estados Unidos e aqui é diferente. Você está acostumado no Brasil e aqui é diferente. Eu acho que é melhor você não montar nada agora não e tal. Os irmãos de José, né? Os irmãos de José. Você não pode, você não vai conseguir. Não vai dar certo, aqui não é assim não. Você tem que esperar 20 anos, você tem que esperar 10 anos. Mas eu tinha ouvido Deus. E aí é isso que é a certeza. É isso que nos leva para uma nova fase. É verdade. Porque eu tinha ouvido Deus. Então, mesmo eu ouvindo os homens, mesmo ouvindo as pessoas falando que não ia dar certo, Deus falou comigo, vai. E eu lembro que um dia eu falei, eu preciso de um ponto. E aí eu falei, preciso de um ponto, como que eu vou fazer? Ainda não tenho as condições para mim ter um ponto e alugar um local business, né? E aí um pastor amigo meu no Brasil falou assim para mim, Ricardo, tu és não só um homem de negócio, mas tu és um profeta. Aí ele falou assim, sai na avenida principal, estende as tuas mãos, que Deus vai te dar um ponto. Só que ele não sabia que eu estava buscando um ponto. Uau. Ele falou, da mesma maneira que a Larissa aqui no Brasil tinha uma clínica e um pet,
Deus vai dar aí. E eu, na mesma hora, peguei a Larissa, eu estava em casa nesse dia, peguei a Larissa, era o finalzinho da tarde, peguei a avenida principal, em Rádios, estendi as mãos e comecei a profetizar. Resumindo, com 10 dias, mais ou menos, nós já estávamos fechando o contrato. Uau. De um local, onde é a nossa loja lá. Então, o que eu te respondendo a tua pergunta, eu sigo com Deus. Eu procuro caminhar com Ele. Se Deus falar assim, vai para a direita, eu vou para a direita. Vai para a esquerda, para a esquerda. Então, assim, há momento que Deus fala, ó, isso não é o que eu tenho para você. Eu tenho algo novo. Uau. Eu tenho uma coisa dentro de mim, é o seguinte. O que é seu, o que é meu, é meu. Então, se Deus, muitas vezes Deus me usou para levantar um negócio para alguém. E eu sem problema nenhum. Nós somos testemunha disso. Então, eu sem nenhum problema nenhum. Eu já cheguei aqui nos Estados Unidos, e na Flórida, eu cheguei aqui na Flórida, aonde tinha uma concorrente minha, no ramo de pet. E eu, para mostrar que eu não vim para competir, eu tenho equipamentos que eu sou distribuidor da marca de equipamentos de secagem. Eu dei um equipamento para essa pessoa. Uau. Para mostrar. Aí você fala assim, rapaz, como que você pega um equipamento e você reforça o seu concorrente? Então, sabe por quê? Porque literalmente nós temos que olhar para o nosso Deus. É verdade. Então, nem tudo é business. Primeiro é Deus e depois, entendeu? Deus que dá o crescimento na nossa grama. Eu costumo muito falar isso. Uau. Uau. E Vitão, hoje você tá silencioso. Eu acho que o Vitão, ele tá ali procurando alguma coisa aí no celular dele. Tô me alimentando aqui, tô me alimentando. Que legal. Você tem alguma pergunta para ele, Vitor? Tenho. Foi mais ou menos o que eu falei no início. Assim, muita gente não enxerga bem principalmente no Brasil, né? Um homem de negócios com dinheiro, né? Basicamente, assim, uma pessoa que bem-sucedida, acha que você é cristão e você tem dinheiro, e sabe? Então, assim, o brasileiro, principalmente, não consegue associar bem as duas coisas. Mas eu acho que Deus chamou a gente para estar em todas as áreas, né? Em todas as áreas da sociedade, fazendo a diferença, né? Em todas as áreas. Como que tu vê isso, o Ricardão? Assim, as pessoas já te questionaram alguma vez com... Porque assim, a gente sabe que você é um profeta, que você é um homem de Deus, mas já te questionaram com relação a isso? Por você ser um homem bem-sucedido na sua carreira? Enfim, como que você acha que business atrapalha na vida espiritual? Como é que você enxerga essas duas realidades aí? Na verdade, assim, eu acho que quando você caminha... tem uma coisa que eu aprendi agora, que o pastor Davi fala isso. Se você não pecar, vai dar tudo certo. Yeah. Sabe? Então é meio assim, se você não pecar, vai dar tudo certo. Então, se você é um homem de negócio e você tem uma vida com Deus, e você ouve Deus, literalmente você consegue, eu não digo separar as coisas, sabe? Mas até porque eu sento numa mesa de negócio e se eu entender que a pessoa, isso já aconteceu várias vezes, se eu entender que a pessoa está precisando da palavra de Deus, eu deixo o business de lado e eu vou fazer primeiro a vontade de Deus. Uau. Eu cheguei um dia para almoçar com um homem de negócio, para falar de negócio, e começamos a conversar, e de repente eu senti que ele precisava de uma palavra. Eu senti que o casamento dele estava precisando da presença de Deus,
E aí eu falei, não. E era um negócio que eu tinha até pressa de fechar aquele negócio. Mas aquela pressa já acabou naquela hora. Aí comecei a conversar com ele e falei, rapaz, eu vou entender uma coisa. Eu tô entendendo uma coisa, que eu não vim aqui para isso. Ele, como assim? A gente veio assim, eu quero fazer esse negócio com você. E eu falei assim, mas Deus vai deixar esse negócio para depois. Eu quero falar sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu quero falar que Deus quer uma transformação, uma restauração. Esse homem, na mesma hora, começou a chorar. Uau. Pegou o celular dele tocava toda hora. O celular dele tocava toda hora porque é um empresário grande. E ele pegou o celular, desligou o celular, pôs no canto o celular e falou, ó, agora eu quero ouvir. E aí Deus foi falando com ele sobre o casamento dele, sobre a vida dele, sobre o relacionamento dele com os filhos dele. E de repente, assim, sabe, esse homem foi transbordado da presença de Deus, Uau. restaurado mesmo, e falou assim, meu, a melhor tarde que eu passei, a melhor reunião que eu passei, nós chegamos a ficar naquele restaurante, eu acho que em torno de umas 5 horas. Uau. Umas 5 horas. E literalmente a comida esfriou, o gelo derreteu no copo e nós ficamos ali. E ele falou assim: hoje ele é um amigo meu particular e ele falou assim: rapaz, eu quero fazer qualquer negócio com você, porque assim, literalmente você me entregou a melhor coisa nessa tarde. Uau. Então, assim, literalmente, questionamento a gente sempre vai ter. As pessoas sempre vão nos questionar por alguma coisa, até porque não adianta questionar o Ricardo. O Ricardo vai ter falha. Sim, sim. E eles vão encontrar falha em mim, se olhar para mim. Yeah. Mas você conhece a árvore pelos frutos. Então, literalmente, nós temos que ter fruto. Quando Jesus chegou naquela figueira, ele viu que ela estava seca, né? Então, literalmente, nós temos que ter fruto. Então, o que eu quero transmitir na minha vida para as pessoas é o fruto. Não é uma árvore seca. Então, assim, literalmente, eu não sei se eu consegui te responder, Vitor. Não, conseguiu sim. Mas se a gente primeiro colocar Deus, vai dar tudo certo. Então, assim, o homem de negócio, o homem bem-sucedido, o homem próspero, literalmente, como você falou, as pessoas muitas vezes olham, sabe, quer ver o dinheiro, quer ver, sabe? E nem sempre o dinheiro é a coisa mais importante na vida do homem. Tanto é que naquela reunião que você teve, você precisava fechar, você tinha pressa naquilo lá. Mas você optou por buscar o reino de Deus, né? Tá falando da vida daquele homem, né? Que precisava ser restaurado ali, tá, né? Alinhar primeiramente, né? E aí isso a gente vê, né? Uma prosperidade, sabe, é a bênção de Deus sobre a sua vida, né? Sobre a vida daquela pessoa, né? Então, assim, isso é muito bom ouvir, porque se a gente fosse falar sobre, né, entrevistar algum homem de negócio aqui que não conhecesse a Deus, ele estaria trazendo estratégias, né, de conhecimento, né, de como você deve adquirir e tal. E quem sabe ele estaria mostrando no celular dele, né, propriedades e isso, aquilo. Eu não vejo errado, não é errado, mas o seu coração, ele não pode estar ali. Amém. Né? Aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Se o seu tesouro é a traça, né, que é aquilo que vai corromper, então ali vai estar o seu coração. Mas se o seu tesouro é Deus, primeiramente, cara, Deus ele vai transbordar sobre a vida, né? E pegando esse gancho que você acabou de falar, e aí vem mais uma perguntinha para você, que é o seguinte: a gente que te conhece vê, né? Você, enfim, tem um homem de sucesso,
Porém, você tem uma vida simples. Você não vê o Ricardo ostentando, esbanjando, nem ele, nem a família dele. São muito simples. E isso, pra mim, é um ensinamento, porque quando começou a melhorar um pouquinho, pra mim, a primeira coisa foi pegar um carrão. Né? Foi pegar uma Land Rover e tal, de Land Rover, não sei o quê. Enfim, tá lá minha Land Roverzinha. Mas, então assim, eu vejo... Como você lida com isso, ô, Ricardo? Desses tentações de consumo, como você lida com isso? Qual você prioriza? Você prioriza sempre, não, vou guardar, ter um pé de meia para o futuro, ou ter uma reserva para que eu possa fazer outras coisas? Como é que é isso? Porque você não vejo você hoje tentando, esbanjando, gastando a torta direito. Na verdade, assim, eu já fui um homem muito gastão. Nós vamos aprendendo, né? Deus, quando a gente... com uma sabedoria, vem de Deus. Então, eu ganhei muito dinheiro, também gastei muito dinheiro. Mas, assim, na presença de Deus. Nunca foi de gastar o dinheiro de forma errada. Sim, no temor, né? Sempre no temor de Deus, sempre na presença de Deus. Mas, assim, Deus vai nos ensinando. Agora, eu acho, assim, que a maior riqueza... Eu aprendi isso com um homem de Deus e um empresário. E ele fala uma coisa, e é verdade. A maior riqueza está dentro da nossa casa. Uau. Não na garagem. Uau. A maior riqueza... Toma, Vitor. Tá dentro... Eu falo que só quem divide um cobertor pequeno com você é sua esposa. Uau. Né? E só quem te dá um beijo quando você chega, se você tem dinheiro ou não, é seus filhos. Então, assim, os seus filhos, a partir do momento que você ensinou eles a andar no caminho do Senhor, eles, se você tem ou não tem, eles vão falar eu te amo e vão te dar um beijo. Então, literalmente, sua esposa, a partir do momento que é uma mulher sábia, que a sábia edifica, ela vai... não vai perguntar se você fechou um grande negócio, vem aqui que eu vou te dar um grande beijo, que eu vou te agradar, não. Entendeu? Minha esposa nunca perguntou para mim, você fechou um negócio ou você não fechou um negócio? Mas sempre ela confiou e sempre acreditou primeiramente, no meu ministério. Uau. A Larissa sempre acreditou no meu ministério. Sempre esteve comigo em qualquer momento. Então, assim, literalmente, nós muitas vezes queremos viver para os outros. E isso eu aprendi. Uau. Muitas vezes nós queremos viver para os outros. E nós temos que viver para as pessoas mais importantes que estão dentro da nossa casa. A pessoa mais importante está conosco ali. E nós esquecemos. Por que hoje existe milhões de traição? Porque a partir do momento que aquele empresário, aquele homem, adquire alguma coisa, ele não vai comprar aquele carro para andar com a esposa. Ele vai comprar aquele carro para se aparecer para as mulheres lá fora. Uau. Então, literalmente, nós temos que pôr a nossa riqueza dentro da nossa casa. A nossa riqueza está dentro da nossa casa. O maior investimento que eu procuro fazer é com a minha esposa e com meus filhos. O meu filho mais velho casou agora recente e eu não precisava fazer isso. Ele tem a condição dele, mas de repente eu perguntei, você tem tal coisa? Você já comprou seu sofá? Não, ainda não comprei. Não, pai, eu vou comprar tal. E aí eu falei, não, me dá o modelo que eu vou comprar. Compramos o sofá. Uau. Rapaz, você já comprou sua televisão? Ah, não. Eu vou mandar a televisão. Aí, eu vou comprar o rack também. Aí, de repente, eu falei, rapaz, você já comprou o jogo de quarto? Não comprei ainda não. Aí eu falei, vamos comprar. Larissa falou assim pra mim, rapaz, você vai comprar tudo pra casa dele?
E nós acabamos comprando quase tudo. Uau. E pagamos a decoração e mais algumas coisas. Rapaz, o maior tesouro é a minha família. Eu não precisava disso. Eu poderia gastar lá fora, esbanjar lá fora, mas eu aprendi isso daí. E isso eu pretendo carregar. O maior tesouro está dentro da minha casa. Uau. Deus já me deu, eu já sou um homem rico. Se hoje, todos os business que eu falei para vocês, se todos os business Deus falasse assim, ó, não vai dar certo, esses business não vai funcionar, esses business vão parar, eu falaria para Deus, obrigado, porque eu já sou um homem rico. O que eu tenho, o que eu precisava, eu tenho. Eu tenho uma esposa que é minha companheira e eu tenho filhos que me amam. Eu tenho nora que me ama. É isso que eu preciso. Uau. Cara, o que ele falou é interessante, né? O maior tesouro não está na garagem, está dentro da casa. Cara, isso é tremendo, Ricardo. Lógico que qualquer homem gosta, o Vitor falou do carro, e qualquer homem gosta de um carro. Isso e não é pecado, né? Não é pecado. Que nem minha filha ontem, nós passamos em Orlando, e toda vez que eu passo ali na frente da Ferrari e da Porsche ali, eu falo para minha filha, Rebeca, estende a mão aí. Aí ela estendeu a mão e falou, ó, Deus, meu pai na garagem vai ter uma Ferrari, uma Porsche, uma Lamborghini. Aí eu falei assim, amém. Mas aí você fala para mim, e aí, se não acontecer, isso você vai te frustrar? Não. Não, porque o mais importante eu já tenho. Uau. Uma mulher que anda comigo, se eu tiver com uma Ferrari, ela anda. Mas uma mulher que, se eu não tiver uma Ferrari, vai continuar andando comigo. Então nós temos que entender isso daí. Nós temos que literalmente valorizar isso daí. Eu falo muito isso no nosso grupo de comunhão, eu falo muito sobre isso. Que nós temos que valorizar o que Deus já nos deu. Quando aquela mulher, aquela viúva, que os filhos iam ser vendidos como escravo, o profeta falou o que para ela? O que você tem em casa? Ela falou, primeira coisa, não tenho nada. Depois ela falou, apenas uma botija de azeite. A nossa riqueza sempre vai estar dentro da nossa casa. Uau. Deus sempre vai deixar algo dentro da nossa casa, que é a nossa riqueza. Uau. Oh, mas eu vou falar um negócio aqui, Vitor. Eu tô vendo que o Ricardo tá ostentando na igreja. Ah, é? É, sabe o que é? Ele tá andando de Nike colorido, cara. Ah, eu reparei, no domingo ele tava com um Jordan. Você viu? Ele tava com um Jordan muito top. Eu tava... É uma nova paixão, Ricardão? O tênis? Ó, quem começou isso aí foi o Vinícius e o pastor. Eles que começaram com isso aí. Não, mas... aí eu gostei. E eu gostei. Ontem mesmo eu levei minha filha, passei no outlet lá, olhei para um outro assim, eu falei, não. Falei, não. Não, mas você ficou jovem, cara. Você ficou bonito com Nike. Ficou top. Ficou top muito mesmo, bom. Muito top bom mesmo, cara. A gente gosta de... Não é pecado a gente claro se vestir bem. Não, claro que não. A gente, literalmente, eu acho que tudo na presença de Deus vai bem. É verdade. Eu tenho mais uma pergunta. Vamos lá, eu vou tentar falar um pouquinho. Eu não sou entrevistado, não, mas vou falar um pouquinho da minha experiência e aí linkando enfim, com a pergunta para você. Quando eu vim para cá, para os Estados Unidos, enfim, vai fazer 8 anos agora. E eu pensava, lá no Brasil, eu falava, não, quando eu tiver a minha empresa, eu vou estar feliz. Quando eu morar sozinho, aí sim eu vou estar feliz. E quando eu comprar meu carrão,
cara, eu vou estar muito feliz. Né? Então eu sempre almejava isso e pensava isso lá no Brasil. Cheguei aqui, as coisas foram acontecendo, primeiro, segundo ano mais difícil e tal. E a gente vai. Chegou um ponto que eu tava com o meu carrão, morando sozinho, com a minha empresa. Num final de semana, eu com dinheiro no bolso. E não tava feliz. E não tava feliz. Então, assim, eu falava, cara, eu era... O que me fazia feliz era, às vezes, a convivência com as pessoas, com a minha família no Brasil. Né? Então eu via, às vezes, eles num churrasco, enfim, eles fazendo alguma coisa e eu aqui sozinho. E aí eu falava, cara, eu não tô feliz. Né? Então não adianta ter o dinheiro, enfim, essas coisas todas. Óbvio, o dinheiro é bom, traz conforto, não vamos ser hipócritas. Mas, Ricardão, pra você vir pra cá, mudou a sua percepção do dinheiro? O valor que você dava pro dinheiro, ou como você enxerga o dinheiro, isso mudou de alguma forma ou não? Rapaz, quando eu vim pra cá, nós fechamos a porta da nossa casa lá no Brasil, um condomínio fechado. E nós tínhamos lá meus 2 filhos, homem, o Davi e o Felipe, tinham uma suíte. A Rebeca tinha outra suíte e eu e a Larissa tinham outra suíte. Uau. Nós tínhamos 5 banheiros na nossa casa. Nós tínhamos piscina no fundo, nós tínhamos uma área gourmet. Era uma casa com domínio fechado. E nós fechamos... 5 banheiros? 5 banheiros. Dava pra todo mundo fazer cocô ao mesmo tempo. Dava. Quando você chega no norte, aqui ainda tem mais banheiro, mas quando você chega no norte lá, é um banheiro, ou 2 no mato. Yeah. E aí, o que acontece? Aí nós viemos pra cá. Quando as coisas começaram, que não é fácil, o começo na vida aqui não é fácil. É verdade. Eu vi, mas eu nunca fui um homem de desistir. Então, quando eu ouço Deus, eu ouço Deus. Então, Deus está falando, vai por esse caminho, eu vou por esse caminho. E aí, mas eu tava com... Eu já fui missionário, então quando você tá sozinho, é uma coisa. Você segue, o El também já foi missionário, você põe a mochilona nas costas e toca o barco. Mas com filho, né, com esposa e filho, aí começa a ficar mais difícil. E quando chegou um dia, eu pus minha família sentada, né, todo mundo sentado ali na mesa da cozinha e tal, todo mundo... E eu falei para eles assim, ó, vocês sabem que aqui, ó, vocês vieram para cá, e vocês sabem que aqui não é que é difícil, a situação é assim. Lá vocês tinham cada um banheiro, aqui lá no fundo piscina e tal, aqui essa situação que vocês sabem e tal. Eu queria saber de vocês, se vocês quiserem voltar, eu compro as passagens e a gente volta. Uau. E naquele momento, o meu filho, o Davi, mais velho, falou, não, pai, a gente não quer voltar. E aí o Felipe e a Rebeca, mais novinha, ficou olhando e a Larissa falou, não, a gente não quer voltar. E eu fiquei olhando para eles e eu falei, por quê? Aí ele virou para mim e falou, porque foi Deus que nos trouxe. E aquilo foi algo assim que... E eu entendi que a maior riqueza eu já trouxe do Brasil, como eu falei, que é a minha família. Uau. Então, falar para você que teve momento de começar a andar, falava para a Larissa, vamos pegar o carro e vamos andar, porque lá eu tinha muito amigo lá. E aqui no norte é muito frio, então você... O El morou lá também, você começa a ficar meio sozinho. Sim. E aí eu pegava o carro e ficava andando. E aí, de repente, eu comecei a entrar nesse conflito, e, tipo assim, Deus, mas eu tinha amigo lá, aqui eu não tenho amigo, tanto amigo, apesar que eu tenho muito amigo, mas eu estava focando num algo que não era literalmente, não era um amigo que eu estava precisando. Eu creio que você, Vitor, tá falando isso aí que você falou, lá eu tinha família, lá. Na verdade, quando você busca errado, algo errado, você vai sentir a falta. Yeah. E eu comecei a entender
que eu precisava, naquele momento, buscar a presença de Deus. Buscar o verdadeiro amigo. E eu, quando comecei a buscar o verdadeiro amigo, hoje eu entendo isso, sabe? A Bíblia fala que nós vamos ter, né? Que nós vamos ter falta. Que quando nós buscamos a Deus, né? Então, assim, literalmente, sabe? Hoje, você fala assim, você tem falta de algo do Brasil, tem falta das empresas que você tinha, dos negócios, ou de qualquer coisa. Eu vou falar para você que não. Porque o maior tesouro eu trouxe, que é a minha família. E o que Deus tem acrescentado... É. Eu vejo assim, como nós moramos no norte, uma coisa muito interessante, sabe? Que lá são as estações definidas, né? A gente pode ver as estações definidas. A estação de inverno é uma estação que é cinza, você não vê vida, só que uma coisa assim, todas as pessoas olham e falam assim, é uma estação morta, as árvores estão mortas, mas não é verdade. Sabe o que acontece? Eu aprendi que no inverno, as raízes, que as folhas caem no outono, né? E aquilo se torna alimento. E as raízes, elas começam a se aprofundar mais, sabe? E elas começam a se nutrir daquelas folhas do solo em si. E aí existe aquele fenômeno, né? Que a gente vê ali no mês de maio, que as flores, elas saltam de uma maneira, assim, as cores, que você fica assim... A gente fica maravilhado de ver, porque da noite pro dia elas acontecem assim de ficar maravilhosa a cidade, né? Toda colorida, né? E todo mundo sai pelas ruas e fica olhando. Então, É bem assim, o olhar do fotógrafo mesmo. então, assim, o que acontece, Ricardo? A gente vê assim, ok, vocês passaram ali em Boston, né? Nessa situação toda, mas olha a estação que vocês estão vivendo hoje, agora na igreja, né, com amigos. E então, assim, e isso é um exemplo para nós, sabe? Que a gente tá muitas vezes, tô sozinho e tal, mas Deus começa, não, agora é momento de você florescer, é momento de eu vou trazer conexões, vou trazer pessoas, sabe? Então, e isso é interessante de, né, você ouvir a Deus, né? Deus falou o coração dos filhos de vocês, né? E você, não, a gente não quer voltar, a gente não quer voltar para a piscina, a gente não quer voltar para aquela casa, mas por quê? Porque eles sabiam que aqui existe um futuro, né? A própria palavra de Deus fala, eu tenho planos, né, não de mal, mas de bem, para vos prosperar, dar uma esperança e um futuro, né? Isso, então, assim, eles entenderam isso. E essa estação que vocês passaram ali, né, de você e a Larissa sair, né, você é um cara que tá sempre, tem pessoas, tem amigos, né? Então, assim, essa estação, ela passou. Hoje você está vivendo uma nova estação. Hoje você está vivendo assim, com amigos. A gente vê na igreja, você é um dos líderes da igreja, sabe? E a gente vê assim um exemplo né, da família de vocês. Então isso é muito bom, muito bom. Vitor, você ia perguntar mais algo para ele? Tem mais uma perguntinha. Sobre o CRIA, né? A gente, enfim, muita gente não sabe, mas a gente é da Lagoinha de Jacksonville. E na Lagoinha tem um ministério que é o CRI, Cristãos Empreendedores. E o Ricardo está de frente desse ministério aqui na igreja, junto com o pastor Marçom. É Marçom, tá, gente? Não é maçom, não. Pastor Marçom. Né? Então, o que você está esperando, Ricardo, para esse ministério? Assim? Porque eu vejo você muito empenhado no CRI, na questão de multiplicação, sabe? De multiplicar conhecimento, de multiplicar network, de trazer conexões. O que você quer com isso? Assim? O que seu coração tá ardendo sobre isso para trazer para as pessoas? Rapaz, o CRI, quando eu conheci o CRI, antes de conhecer o CRI, eu pensei que era um ministério, como muitas vezes a gente vê em algumas igrejas, é um ministério só para trazer recurso para a igreja, e um ministério que para receber daquele ministério. Então,
o ministério só para ter empresário, para trazer recursos para a igreja. E a Lagoinha não é assim. E eu vi o CRI como nós tivemos já 3 eventos, né, do CRI. E assim, os 3 líderes, né, que vieram aqui ministrar, deixaram bem claro sobre isso. E eu tenho acompanhado o CRI global. E, rapaz, e o CRI, ele está no mundo inteiro. Uhum. Todo momento eu vejo, hoje mesmo eu vi Jundiaí, São Paulo, eu vi Ipatinga, eu vi, tem Portugal. Então, assim, é um ministério que literalmente ele veio para mudar a mentalidade do empreendedor. Para aquele empreendedor cristão ter uma visão de reino, ter uma visão de abençoar as pessoas. Uau. Como eu estava sempre falando, antigamente as pessoas pensam primeiro no negócio. Uhum. O CRI veio para primeiro trazer algo para o cristão, para o empreendedor, para trazer uma visão diferente, uma visão. Lógico que ele vai ali muitas vezes fazer um network, mas primeiramente trazer uma ministração sobre o empresário para ele ter a visão de cristão, porque não adianta nada ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. Não adianta nada, sabe? É como você falou, não adianta nada ter uma Ferrari e ele, de vez ele andar com a esposa dele, ele pegar a Ferrari para ele ter uma amante. Uhum. Não adianta nada ele ter um barco bonito. Ó, nós temos um irmão, lá um empresário em Orlando, aonde ele usa o barco dele para fazer reuniões do CRI, para abençoar pessoas. Muitas pessoas já foram abençoadas, né? Então, literalmente, o que eu vejo o CRI aqui? Não adianta nós termos quantidade, nós temos que ter qualidade. Não adianta nada a gente querer abraçar algo tão grande e não cuidar. Então, o CRI precisa começar a trazer fruto na vida das pessoas. O CRI precisa, literalmente, como está acontecendo nos outros lugares. Pessoas estão literalmente conhecendo um novo Cristo, conhecendo um novo negócio. Uhum. Não pode existir Cristo e business. Eu aprendi com um japonês no Brasil. Esse japonês foi consultor da Toyota. Uhum. Ele fazia junção Toyota Brasil e Toyota Japão. Ele era o que centralizava os dois, porque a cultura era muito diferente, então eles contrataram ele para poder unir as diretorias e dar certo. Mas aí o que acontece? Ele deixou bem uma vez ele falando que quando você não põe Deus no seu business, ele não vai dar certo. E aí ele foi fazer uma consultoria numa empresa, onde o empresário falou assim, não, aqui agora não, aqui o negócio aqui é o seguinte, Deus é lá na igreja, aqui eu faço da minha maneira. E aí ele falou, rapaz, mas o seu braço vai conseguir fazer? O seu braço está conseguindo fazer? Não está, por isso que eu contratei você. Eu falei, então, eu não vim aqui para mim pôr o meu braço. Eu posso até pôr meu conhecimento, eu posso até te orientar, mas nós como cristãos, se não colocarmos um Deus que pode tudo aqui, pode o milagre, e depois que esse empresário, que ele tinha uma usina de aço, depois que ele entendeu que ele pode juntar essas duas coisas, Deus fez um milagre e prosperou. Uau. Então, assim, o CRI aqui, a ideia é trazer conhecimento, mas formar homem sábio, empresário sábio. Que legal. Então, assim, é isso que é o objetivo do CRI. O CRI foi formado para isso, para trazer sabedoria,
para Deus trazer sabedoria para o cristão empreendedor. E esse evento, né, do CRI que vocês têm é mensal? Como que é? Fala um pouco pro pessoal aí, para eles... É mensal. Na verdade, nós fazemos todo mês e é sempre numa churrascaria, né? Esse é o objetivo de ter uma administração, um preletor e depois ter o jantar. Que legal. Então, assim, é algo que vai ter mais vezes, né? A partir do momento que nós tivemos a nossa igreja própria, né? Que tivemos nosso local. Hoje, como nós sabemos, a Lagoinha tem poucos dias, porque ela tá numa igreja americana, né? Onde ela tem só a quinta e o domingo. Mas quando nós tivermos o nosso local que estiver pronto, aí nós vamos ter mais dia do CRI no mês. Que legal. E assim, literalmente, começar a fazer uns café de manhã cedo, orar pelas empresas. Esse é o nosso objetivo. É estar junto com as pessoas e somar. Nós não queremos nada, pegar nada da pessoa. Nós queremos ao contrário, que ela, como você falou no começo, nossa visão é de crescimento, que ela possa crescer mais e mais, possa dar fruto e crescer mais e mais. Tem como... O CRI tem como meta também fazer conexões, assim, fazer network para que as pessoas possam, por exemplo, eu faço, sei lá, eu faço mesa, o Al faz a perna da mesa. Então a gente se conecta ali e faz um business juntos. Tem essa pegada também ou não? Não, tem sim. Na verdade, o CRI ele tem alguns critérios. Você precisa ser um empreendedor, mas você precisa... Para você ser associado do CRI, você pode estar no evento, mas a partir do momento que você... Para ser associado do CRI, você tem que ter ido pelo menos em 3 reuniões e, literalmente, você tem que ter uma conduta. Então, é analisada pela diretoria do CRI quem é, entendeu? A sua empresa. Sim. Tem que ter um caráter, né? Tem que ter Um caráter ilibado ali na sociedade. Não tem como você não ter um caráter cristão. Isso você fala pro pessoal que vai fazer parte do CRI. Mas ele é aberto para todo mundo. Isso. E eu tive ali no primeiro. Eu lembro que cada um fala seu nome, se identifica, fala o que faz. Isso é de uma maneira já de um network, né? De você... Ok, eu chegar ali, eu sou fotógrafo e tal, e a pessoa tá precisando de um fotógrafo ali, vai contactar comigo e realmente, né, há essa conexão, né? Mas também eu pude ver também que os preletores, as pessoas que vêm ali, eles sempre liberam algo a mais. Aquilo é que você falou, Ricardo. O business é o business, mas se você tiver um algo a mais, né? Então eu vejo assim, no CRI, ok, é um network, é uma conexão de businessmen, né, homens, mulheres, jovens, tudo que, né, envolve, né, o mundo do business. Mas os preletores, eles vêm, eles trazem algo a mais. Amém. Né? Eles mostram para as pessoas o caminho. E que o caminho é Cristo. Amém. Sabe? O business faz parte, né? Mas eles sempre trazem um testemunho, eles liberam uma chave, é algo que, né, uma ferramenta ali que você tá ali com o pessoal e você, uau, eu posso aplicar isso no meu business. Eu tô aprendendo hoje, sabe? Eu posso aplicar isso na minha família, né? Como você, dando seu testemunho aqui, né? Você falou assim que, olha, se todos os meus business, eu falar assim, ó, fecha eles, acaba, eu sou um homem completo. Por quê? Porque é a minha família, né? Amém. E isso é importante, porque eu acredito, assim, que muitos homens de negócio vão estar assistindo isso aqui, e eles vão assim, cara, o meu business é o primeiro lugar. O meu business, eu gasto 24 horas pensando, né? E aí você vê o testemunho seu, Ricardo. Não. A minha família, sabe? Primeiro é Deus, mas a minha família está na frente do meu business. Amém. Se eu tiver que parar aqui, como você deu o testemunho,
vou lá para fechar um negócio, mas se eu tiver que parar ali e, né, testemunhar de Cristo para aquele empresário que está precisando, eu vou fazer isso, sabe? Isso que é uma coisa, sabe, legal de você testemunhar isso, porque o seu coração não, sabe, você, claro, faz business, mas o seu coração não está no business. Amém. Então isso é uma coisa que separa, mas está junto, sabe? Então, É isso porque a coisa que mais Deus coloca, sabe, que em nós é a gratidão. Entendeu? Então, assim, meu filho mesmo tem um amigo e falou: pai, você acha que eu deveria colocar. Ele queria entrar no meu negócio. Eu falei assim: você tem que fazer algumas perguntas. Ele tem caráter? Tem um coração de Deus? Ele tem. Tipo assim. Ele tem alguma área que ele pode atuar? Amém. Você é grato a ele? Sou. Então, meu filho, que legal. porque isso existe gratidão. Para você ter ideia, a Pet Happy Day, hoje eu tenho sócio que eu não precisava ter colocado. Mas são pessoas que eu fui grato. E quando eu falei para eles, e eles não fizeram por troca, mas quando eu falei para eles que quando eu fosse ampliar a minha rede, eles estariam comigo. Uau. Então, assim, pessoas falaram para mim: mas Ricardo, você não precisa. Eu falei: eu não preciso, mas eu sou grato. E eu fiz essas perguntas. Serve? Ele se encaixa? Se encaixa. Eu sou grato. E a pergunta maior: eu sou grato? Eu sou grato. Então, assim, literalmente, o business não é a primeira coisa, é o dinheiro. Uau. E vamos voltar lá, né? Porque a gente mudou de assunto e sobre vocês estarem em Hudson. E coloca aí para nós, Vitor, o logo de vocês começar o business lá. Quanto tempo faz que vocês têm? Porque vocês têm, né, lá em Boston, em New England, e agora vocês têm aqui na Flórida. Conta para nós um pouquinho sobre como que surgiu, o trabalho que vocês oferecem, né? E até pessoas, né, tá procurando. Eu, por exemplo, a minha esposa levou a Larissa, ela é veterinária e a gente sabe que ela tem um plus, ela tem um a mais. Amém. Né? Então, assim, a minha esposa levou para minha cachorra fazer, né, os dentes, limpar os dentes e tal. E a gente vê, sabe, o jeito que ela trata, o carinho, sabe? E ela também, não só o carinho, mas o conhecimento nisso. E a sabedoria que ela recebe, sabe? De como tratar, sabe? Como cuidar dos animais ali. Fala um pouquinho mais sobre o business de vocês, Ricardo, Eu falo para todo mundo o seguinte, que a minha esposa fala: ó, a administração toda é você. E eu dou todo o crédito ao Pet Happy Day à minha esposa. Eu falo isso até para os meus sócios. Eu tive uma reunião. Deixa eu pegar minha mascote aqui. Ela aí. É o mascote aqui do Do Pet Happy Day. É isso aí. Né? Ela. E aí eu até tive uma reunião e falei sobre a minha esposa. Então, literalmente, tudo começou com a Larissa. Eu projetei, eu organizei, mas ela começou. Pet Happy Day começou bem pequenininho mesmo, mas é como você falou, com o profissionalismo dela e com a qualidade e com a experiência dela. Então, ali começou um cliente, 2 clientes, no outro dia tinha 5 e foi crescendo. E nós chegamos lá, hoje nós temos mais de 3 mil em rádios,
mais de 3 mil clientes lá. Uau. Hoje nós temos 4 funcionárias lá, treinada por ela, que literalmente temos um schedule lá, né, completo. Graças a Deus, Deus deu crescimento lá. Hoje o Pet Happy Day, a região ali de Fremen, né, região de Marlborough, de Milford, ali, toda aquela região tem um nome forte lá, graças a Deus. Então, assim, literalmente, a Larissa começou esse trabalho lá, Deus deu esse crescimento. E hoje aqui em Jacksonville, é, se você pegar os reviews, você vai ver reviews de americanos dizendo assim, Jacksonville precisava de uma profissional assim. Então, literalmente, também tá tendo esse crescimento. Então, assim, o marketing melhora de boca a boca, que é mais demorado, mas é um marketing que é mais consolidado Sim. na empresa. Tem acontecido no Pet Happy Day aqui em Jacksonville. Que legal. Então, assim, a Larissa, ela é uma profissional, tem mais de 25 anos de veterinária, ela tem uma experiência muito grande mesmo. E aí, se você falar assim, mas fala a Larissa do seu business, separa com Deus, não tem como. A Larissa, toda vez que ela ia fazer uma cirurgia no Brasil, ela colocava o louvor e ficava ali ouvindo o louvor. Toda vez que ela ia entrar para uma cirurgia, ela chegou, fazia 50 cirurgias por dia no Brasil. E aí, toda cirurgia, ela falava, Deus, que o Senhor esteja aqui do meu lado. Então, assim, literalmente, não tem como separar. Você está vendo que... Então, o nosso business, literalmente, nós nunca separamos. Vocês são religiosos? Não. Nós colocamos o Senhor nos nossos negócios. Uau. Né? É verdade. Porque existe uma diferença entre ser religioso e ter relacionamento. Né? O religioso é aquele que muitas vezes mostra uma prática. O relacionamento é aquele que vive, né, todos os dias. Aquela pessoa que vive um relacionamento até dentro do business dela. Né? Tipo assim, Senhor, me ajuda aqui porque eu preciso, né? E o cuidado com os animais, eu costumo falar uma coisa que parece até engraçado, mas é verdade. Até Deus se importou com os animais. Sim. Não é verdade? Até Deus, no dilúvio, separou os animais. Yeah. Então, o que acontece? É isso que eu falo para os meus funcionários. Entendeu? Você tem que, literalmente, cuidar de vidas aqui. Você que tem, literalmente, amar o que você faz. Primeira coisa, quando nós vamos contratar uma funcionária, é perguntar assim, você gosta de animais? Yeah. Porque se você não gosta de animais, se você não gosta de cachorro, você não tem como você trabalhar aqui. Não dá para você trabalhar só pelo dinheiro. Não dá para você. É verdade. Não é verdade? Então você tem que amar não só o que faz, mas os animais. Yeah. Então, assim, é a nossa preocupação em questão disso. Os nossos produtos, como a Larissa sempre foi uma veterinária, sempre foi chata em questão de veterinária, sempre foi rígida. Então, por exemplo, os shampoo, hoje nós usamos duas vezes shampoo. Nós usamos um que para começar o banho e o outro. Aí as pessoas falam assim, mas para que precisa disso daí? Porque a gente precisa fazer uma coisa boa. Então, mas se você tirar esse shampoo, vai economizar? Vai economizar. Quantas vezes veio fornecedor, eu tenho um shampoo mais barato, mas eu não quero trocar. Yeah. Né? Por quê? Porque eu quero trabalhar com um produto de qualidade. É o que a gente estava falando, de entregar algo a mais. E isso faz com que o cliente volte também, né? Porque ele é bem tratado, ele vê. Ainda mais que, cara, meu cachorro aqui, eu sou apaixonado por ela. Eu, tipo assim, eu cuido dela, sempre tô.
Então, assim, quando eu vejo que uma pessoa, né, você vai lá e eles tratam bem, cara, você quer voltar, você sente bem, né? Então, isso é muito legal, muito legal. Vitor, Eu quero perguntar o seguinte. Agora que você já tá com 2 unidades, já estruturou o atendimento, padronizou e tudo mais. Você comentou em off pra gente que tem um plano de expansão aí agora pro próximo ano. Como é que tá isso? Vai ser em modelo de franquia? Vai ser uma unidade... Assim, não franquia exatamente, mas com sócios? Ou vai ser algo a lojas próprias? Como é que você tá... O que a gente pode esperar aí pro Pet Happy Day aí pro próximo ano? Nós estamos, na verdade, assim, até o meio, até primeiro semestre de 2024, o objetivo é abrir 2 unidades, uma lá no norte e mais uma aqui. na mesma cidade ou... Não, lá próximo de Fremen, ali onde nós temos muito cliente que já vem de lá para rádios, e aqui em Jacksonville. Jacksonville mesmo, eu acredito que cabe umas 5, 6 unidades. porque é muito grande. Porque É muito grande. Verdade. Assim, você estando aqui na área da Ben Meros ali, Philips, quem não tá ouvindo não entende nada, né? Mas vamos lá. Mas quem tá na praia, por exemplo, muito raramente provavelmente não vai vir até ali para levar o cachorro, né? Eu, por exemplo, que eu moro aqui nessa região, para mim subir lá em cima, lá é muito... 20, 30 minutos, dependendo da região. Só que 20, 30 minutos aqui, galera, é muito longe. É muito longe. Porque é estrada, né? Então... E eu muitas vezes procuro aqui, dou um Google, procuro aqui o mais perto para que seja mais rápido, mais confortável. Mas aí é isso. A ideia é ter pelo menos mais 2 unidades. Nós já temos conversado com uma empresa que cuida sobre estrutura de franquia. E o Pet Happy Day, eu acredito que até o final de 2024, nós estamos já comercializando franquia. Uau. E aí, Mas essas 2 vão ser próprias, então? a ideia dessas 2 seria própria e depois tudo franquia. Nós temos uma procura, lá no norte mesmo eu tive várias procuras, né, para vender franquia, mas eu preferi estruturar e fazer algo bem estruturado. É por isso que eu falo, nós voltamos a falar, cristão empreendedor. Então, nós temos que ser cristão no nosso negócio. Então, não adianta você querer fazer um negócio de qualquer jeito. Você tem que entregar mais e tem que ser homem de Deus em tudo que você for fazer. É verdade. Em 2021, eu quase abri um business que mexe com pet também. Mas aí é um pouco diferente. É um pouco diferente que mexe com pet. Mexe com pets mortos. Eu ia fazer um churrasquinho de gato, de cachorro, é isso? Não, tava pra abrir um crematório mesmo. Oh, uau. Tava conversando com um amigo, enfim, pra gente abrir um crematório de pet. Que legal. Aqui. Legal não é, né? Mas tem como muita business, né? Como business. Tem muita procura. Lá no Brasil mesmo, a Larissa tinha clínica, sempre foi veterinária. E tinha vezes que não tinha jeito, né? Cachorros que ela nunca gostou de... Mesmo que a pessoa queria, ela nunca gostou de fazer um eutanásia, né? Ela falava, eu não vejo necessidade. Então, assim, mas sempre tinha procura. Um cachorro que morreu por algum motivo. Podia ser um fornecedor, né? É. Mas, ó, Ricardo, tô buscando... A ideia tá aí. Quiser... Tô procurando só investidor. Vocês podem fazer móvel. Atrás a churrasqueira, na frente. Na frente, Na frente vende lanche. Tá ligado. Tô brincando, Vitão. Fica a dica aí, Ricardão. Fica a dica. Depois a gente conversa em off. Mas que legal. Mas aí temos vários projetos. O ano que vem, principalmente, a gente temos vários projetos aí que
que tá no papel aí. Estamos colocando... Hoje tivemos uma reunião aí e vamos colocar isso em prática. Amanhã Muito tem bom. outra reunião, como eu falei para vocês. E estamos aí, estamos trazendo... E a coisa grande, né, Ricardão? Isso aí. Tem várias coisas aí chegando. Nós temos já está aberto, esse eu posso até comentar, mas no começo do ano estamos começando um business de body shop, entendeu? Uau, vai ser aberto agora. Começo do Uau, ano. que legal. Eu lembro que você comentou a respeito que você tá abrindo isso. Então, aí meu sócio está vindo, ele é um técnico de pintura e já desde o Brasil e do norte ali, e North Carolina e tal. Então, assim... E é escasso esse tipo de serviço aqui, né, Ricardo? É. É difícil achar. É verdade. E também é difícil achar um profissional. De qualidade. de De qualidade, exatamente. porque, cara, eles fazem uns trabalhos assim que é terrível. O carro muda a cor, cai a Sim. tinta. Sim. É. A gente é muito bom nisso, né? O brasileiro é muito profissional nisso. É. Não, meu sócio é muito bom nisso e nós vimos a oportunidade nesse mercado. E foi assim, dois irmãos cristãos que se uniram. Então, assim, Deus faz essas conexões. Amém. Nós não precisamos buscar. Nós precisamos estar em Deus. Que Deus vai... Ele atrai, ele né? atrai. Que benção isso, Ricardo. Ricardo, eu sei que nós estamos fazendo esse podcast e nossas esposas estão tem o encontro delas lá, né? Mas, cara, você testemunhou sobre business, sobre a sua vida, a sua família, sabe? O CRI. Eu gostaria, assim, para a gente encerrar. Você tem mais alguma pergunta para ele, Vitor? Não, tô ok já. Então, assim, para a gente encerrar isso, gostaria que você compartilhasse algo que está no seu coração para quem vai estar ouvindo, sabe? Quem está pensando, sabe? Começar um business ou será que vai dar certo? Às vezes tem o temor, né? Tem o medo, né? Sabe? Então, assim, que você possa compartilhar o seu coração, sabe? Para essas pessoas que estarão nos assistindo aqui. Que está no seu coração. Você que está aqui, principalmente nos Estados Unidos, e você tem que, primeiramente, você tem que ter alegria no que você vai fazer. E você tem que acreditar. Você é a pessoa que mais tem que acreditar no seu sonho. Então, muitas vezes nós procuramos uma torcida para acreditar no nosso sonho. Mas quem tem que acreditar é nós. Então, não importa o que vão falar, né? Mas, literalmente, você tem que... Se você que quer empreender, não é fácil. Mas você tem que acreditar e tem que correr atrás do seu sonho. Então, literalmente, eu sou uma pessoa que, como você falou, que impulsiono mesmo as pessoas para crescer, né? Porque eu acho que, principalmente nesse país, é um país que te dá oportunidade. É um país que se você fizer algo a mais, entregar a mais, você vai se dar bem. E você, muitas vezes, as pessoas muitas vezes falam assim, não, eu quero montar um negócio na hora que eu tiver muito dinheiro, né? Então, sabe, ninguém começa de cima, entendeu? Todo mundo começa devagar. Como eu contei a história do Pet Happy Day, começou um cliente, 2, viemos aqui para Jacksonville, ninguém conhecia nós, começamos com um cliente, 2. Então, assim, vai na sua fé, vai caminhando, acreditando, porque vai dar certo. Primeiramente eu falei, coloca Deus na frente e com certeza, se você estiver atento a ouvir Deus, vai dar tudo certo. Uau, tremendo isso, Ricardo. Muito obrigado. Ricardo, muito obrigado por você compartilhar, saber que um businessman, né, tá ali caminhando com Deus, né, tendo fé, acreditando, sabe, no potencial, porque
Aquilo que você falou, você quer mexer com... quando você entrevista as pessoas, você quer mexer com animais, você ama isso, né? Então, assim, caso contrário, mas quando Deus coloca algo no nosso coração, a gente quer, né? Amém. Então, a gente vê o testemunho da sua vida, da sua família, vocês são uma bênção, sabe? Vocês são uma família bênção e são uma coluna ali na igreja. A igreja, realmente, o pastor... Deus conectou, sabe? Deus conectou um propósito, vocês, o Vini, sabe? Então, assim, é bonito ver vocês caminhando, sabe? Juntos ali. Então, assim, muito obrigado por você ter vindo, testemunhado sua vida, sabe? Compartilhado seu coração. E a gente vê que o seu coração não está no business. Amém. Né? Seu coração está em Deus. Amém. Então, assim, olha, muito obrigado mesmo, Ricardo, que Deus possa estar... eu creio que 2024... esse é o ano, né? Nós temos lá na igreja o ano de portas abertas, né? Mas eu creio que 2024 vai ser o ano das realizações dessas Amém. portas. Porque quando nós atravessamos pelas portas, há algo novo. Nós entramos num nível maior, sabe? Mais elevado. E eu creio, sabe, que 2024 muita coisa vai acontecer. A Igreja Lagoinha aqui em Jacksonville, ela vai crescer, sabe? Ela vai alcançar pessoas, ela vai impactar pessoas. Porque uma coisa muito interessante que o nosso pastor ele fala assim, ó, eu não vim aqui por vir, eu vim aqui por causa de uma palavra. Amém. E quando ele fala isso, a gente vê a autoridade nisso, Amém. sabe? Amém. Porque eles é uma família bênção, sabe? É uma família assim que Deus trouxe eles para cá. E a gente vê assim, uau, eles estão aqui por causa de uma palavra. E Deus vai fazer algo tremendo, sabe? Através deles, sabe? Através da Igreja Lagoinha. Eu creio, sabe, que Deus ele vai impactar essa cidade. Amém. E a igreja realmente, né, coloca vocês ali como colunas, né, no business, sabe, o cuidado de tudo, de que isso aconteça, sabe? E eu creio, sabe, que Deus está no negócio. Amém. Sabe? A gente não fala negócio a igreja, mas Deus está na igreja em si e isso vai impactar, sabe? Eles são o presente de Deus, né? Nós temos que... Yeah. É como eu falei. Muitas vezes as pessoas buscam lá fora, mas está lá dentro. Yeah. Então, literalmente, na Lagoinha, está lá dentro. O que Deus colocou, o tesouro está lá dentro. Então, assim, eles são presente de Deus e Deus vai dar o crescimento mesmo. Andar com o pastor Davi, ele gera fé, ele transmite, sabe? Um homem que é apaixonado pelo mover de Deus. Nós tivemos lá, vocês também estiveram lá no Kentucky, lá. E, então, assim, um homem que gosta, que avivamento é com ele mesmo. Então, isso é muito importante. Eu agradeço a oportunidade, agradeço por estar aqui com vocês e que Deus dê o crescimento mesmo, porque eu conheço o teu coração, um homem missionário, um homem que tem o desejo de levar a palavra e eu creio que Deus vai fazer muito mais. Amém. Nós cremos, sabe, que isso é um processo. Né? Deus tem muita coisa trabalhando em nossas vidas e muitas coisas Deus está arrancando e isso faz parte, né? Faz parte do nosso crescimento. Então, assim, muito obrigado, Ricardo. E mais uma vez, e você que quer conhecer um pouquinho mais, nós vamos estar deixando aqui embaixo sobre o CRI. Se você quer fazer parte, né? Conhecer o CRI, saber aonde que tem um CRI mais próximo da sua casa. Onde tem Lagoinha, tem CRI. É verdade. Amém. Tem CRI. É isso aí. Olha, estamos chegando ao final mais uma vez e nós fomos abençoados essa semana pela vida do Ricardo e eu creio, sabe, que Deus vai abençoar. Se você está até o final aqui, eu creio que Deus ele tem falado muito ao seu coração. Que você possa colocar Deus em primeiro lugar e Deus vai acrescentar todas as coisas, sabe? Busca Deus e Deus vai acrescentar todas as coisas sobre a sua vida, nos seus negócios. Muito obrigado por você estar nos assistindo e nós nos vemos na próxima semana. Tchau. Ricardo.